Bom dia, sejam todos muito bem-vindos para esse momento online de culto. Culto esse que a gente celebra em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesse dia todo especial, uma vez por ser domingo, o dia do Senhor, o dia de que desde o tempo da igreja primitiva os cristãos tinham como o dia da ressurreição de Jesus, o dia especial de adoração a Deus. Uma vez por isso, esse dia é especial, mas também porque hoje a gente celebra o Dia dos Pais. E você que é pai, eu quero estender o meu abraço a ti nesse momento. Assim como eu, você sabe o que significa educar uma criança, amar uma criança, dizer não para si por amor a uma criança, ou duas, ou três, ou quatro, enfim, quantas você tem. Pai é alguém insubstituível. Embora nós tenhamos aí ideias modernas do que é ser pai, do que é ser mãe, pai é insubstituível. O colinho do pai é insubstituível. A presença do pai é insubstituível. O pai forte é insubstituível. O pai que abraça é insubstituível. O pai que diz que ama, que beija, é insubstituível. Certamente tu e eu somos muito falhos como pai e mãe, como pai, né? Nós somos muito falhos, mas eu quero te dizer que em Jesus a gente encontra força, motivação, inspiração e, acima de tudo, condições de sermos bons pais. Para você, o meu abraço nessa manhã. Feliz Dia dos Pais. Que Deus te abençoe, te dê sabedoria e, acima de tudo, faça de ti um exemplo na vida dos teus filhos. Um exemplo positivo, um exemplo de amor. Esse é o meu desejo nesse dia todo especial. E a palavra bíblica com a qual Deus nos saúda nesse Dia dos Pais é a palavra do livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 8, que diz assim: Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obras das Tuas mãos. Muito bonita essa imagem aqui, faz parte, o contexto aqui é uma oração de louvor a Deus, e é muito interessante a gente ver que o profeta Isaías fala de Deus como um pai, de Deus como um pai ideal, não esse pai distorcido que nós temos hoje em dia, mas o pai ideal, o pai que é como um oleiro que vai trabalhando o barro, que vai trabalhando, moldando, modelando, dando beleza, dando condições para que daquele barro, aquele barro sem forma, aquele barro talvez cheio de impurezas, possa brotar uma linda cerâmica, um lindo objeto, algo útil. Queridos, eu quero ser filho do oleiro. Eu quero ser barro na mão do oleiro. Eu quero que Deus seja meu Pai, aquele que me molda, que tira de mim as impurezas, que tira de mim as coisas que me impedem de me tornar uma linda obra de arte. Eu quero ser útil. E esse é o meu desejo também para ti nessa manhã, que tu possas ver que Deus é um Pai, um oleiro que quer pegar esse barro sem forma, esse barro deformado, sujo, e deseja pegar esse barro e trabalhá-lo, moldá-lo de maneira tal que da tua e da minha vida a tua e a minha vida possam se transformar em algo útil, belo, aprazível, durável. Deus é o nosso Pai, que Ele seja o teu Pai, que Ele seja o teu Senhor, que Ele seja aquele que te molda nessa manhã. Amém. Eu te convido para uma palavra de oração. Santo Deus, bondoso Pai, te louvamos e te bendizemos, Senhor, por mais uma vez podermos nos encontrar por meio das mídias, por meio da tecnologia. Podemos estar distantes fisicamente, mas próximos, ligados, unidos a Ti pela Tua palavra e, portanto, fazendo parte da mesma família, do mesmo corpo, a igreja. Obrigado, Senhor, pela semana que tivemos, obrigado pelo Teu cuidado,
Obrigado, Senhor, porque apesar de estarmos vivendo os piores dias da pandemia no nosso estado, assim eu penso, ainda assim Tu nos tens guardado e cuidado. Senhor, entregamos tudo em Tuas mãos, pedimos, Senhor, a Tua bênção, pedimos, Senhor, que Tu estejas conosco, nos guardando e nos permitindo experimentar, ó Deus, a Tua presença em nossa vida, por meio da pregação da Tua palavra. Também, Senhor, Te pedimos perdão pelos nossos pecados, perdoa-nos, limpa-nos, permite-nos Te adorar, Te louvar, Te engrandecer, Te bendizer e Te exaltar, com o coração limpo, com o coração transformado. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Nós queremos ouvir agora uma canção e, na sequência, então, queremos participar alguns avisos contigo e, na sequência, a palavra do Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Você ouviu aí uma canção com a Elisiane? Eu quero compartilhar contigo um único aviso, que é, na verdade, um convite. Você que nos acompanhou ao longo desta série de 5 mensagens, hoje é a 5ª mensagem, eu quero te convidar para fazer parte e nos acompanhar na nova série de mensagens. O Gabriel vai estar postando o flyer aqui do lado, você pode acompanhar. Nós queremos conversar sobre família, a partir dessa temática das máscaras, né? Você é nosso convidado a nos acompanhar nos próximos domingos, a nos acompanhar nas próximas mensagens, nas próximas pregações. Hoje é Dia dos Pais, mas nós queremos então aproveitar essa oportunidade para, nos próximos domingos, conversar um pouquinho sobre a vida em família. Fica o convite, Deus nos abençoe, Deus nos permita, sim, entender a sua palavra e entender também que a sua palavra tem a ver com a nossa família, tem a ver com a minha vida, enquanto integrante da família. Que Deus nos abençoe, fica o convite para nos acompanhar nos próximos cultos. Eu te convido a uma palavra de oração e depois, então, a pregação da palavra de Deus. Eu te convido a uma palavra de oração. Senhor Deus, queremos te louvar, te bendizer, queremos te exaltar, porque Tu és um Deus que sempre vem ao nosso encontro, com a Tua palavra, com o Teu amor, com o Teu cuidado. Agora também, Senhor, pedimos que Tu estejas falando ao nosso coração por meio da Tua palavra. Que Tu estejas, Senhor, nos conduzindo e nos permitindo compreender aquilo que Tu nos queres ensinar. Senhor, fica conosco, fala a cada um de nós. Assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao final desta série
Escolhas que fazem diferença. E o tempo todo a gente está fazendo escolhas, das mais simples até as mais difíceis. As mais simples, como por exemplo, que roupa eu vou usar para sair de casa, o que eu vou fazer para o almoço, qual o cardápio que nós vamos fazer para o almoço. Até escolhas mais difíceis, como por exemplo, vamos comprar uma casa, vamos comprar um apartamento, vamos fazer financiamento, vamos tentar pagar de outra forma, são escolhas mais difíceis, né? O tempo todo estamos fazendo escolhas. E toda escolha, ela tem uma consequência, a gente não pode esquecer disso. Toda escolha tem uma consequência. Se eu escolho ter filhos, né, se um casal escolhe ter filhos, isso tem consequências. Se um casal escolhe não ter filhos, isso tem consequências também. E assim por diante. E hoje, quando nós chegamos ao final desta série, onde nós olhamos por 4 domingos um mesmo texto bíblico, que é o texto de 2 Reis, capítulo 5, nós queremos também nesse dia continuar olhando para esse capítulo, continuar olhando para esse momento tão importante na vida de Eliseu, de Gease e de Naamã, onde a gente viu todo o enredo, toda a história acontecendo. Nós queremos continuar no dia de hoje olhando para esse capítulo bíblico e deixando Deus falar ao nosso coração. E hoje nós queremos conversar sobre a escolha para a eternidade. A escolha para a eternidade. Nós vimos que na última mensagem, nós vimos que Gease fez a escolha pela corrupção. Ele viu o exemplo de Eliseu. Eliseu não se corrompe, Eliseu não recebe os presentes que Naamã traz e oferece a ele, mas Gease não se contém e Gease faz a escolha pela corrupção. E por que ele escolhe a corrupção? Porque o coração dele está longe de Deus. As mensagens, né, desta série estão todas disponíveis no Facebook da Comunidade Luterana do Fundo Canoas. Tu pode conferir lá, pode entrar lá, elas estão livres, abertas, disponíveis, tu pode conferir lá todos os detalhes. Voltando para o nosso tema de hoje, Gease fez a escolha pela corrupção. E por quê? Porque o coração dele está longe de Deus. Ele está afastado de Deus. O coração dele está distante de Deus. E Naamã não faz escolha nenhuma. E Eliseu faz a escolha certa. Grande parte do que eu aqui vou falar nessa manhã me veio ao coração depois da minha esposa, a Anne, me dar um estalo assim sobre a postura de Naamã nesse texto bíblico. É sempre muito bom a gente poder contar com a ajuda da esposa quando a gente está elaborando uma mensagem bíblica, né? Elas têm um olhar todo diferente, todo diferenciado muitas vezes para um texto bíblico que a gente não consegue enxergar. Por isso, vocês têm que saber que por trás de um pastor normalmente tem uma boa esposa, auxiliadora, né, que ajuda ele a enxergar algumas coisas. Muito bem. Quando a gente olha para a atitude de Naamã, nesse capítulo 5 de 2 Reis, nós vemos que Naamã, ele se convence de que em Israel existe um Deus grandioso, poderoso. Ele se convence disso, mas ele não se converte. Naamã se convence de que Israel tem um Deus verdadeiro, poderoso, porque ele experimenta na pele a cura da lepra, a cura da doença dele, ele experimenta literalmente na pele a cura. E ele se convence de que o Deus de Israel, que em hebraico é chamado Yahvé, esse Deus é o Deus verdadeiro, mas ele não se converte, ele apenas se convence disso. Como é que nós podemos afirmar isso? Como é que nós podemos afirmar isso? No versículo 15 de 2 Reis 5, nós lemos o seguinte. Deixa eu achar o texto aqui. Então Naamã
e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, à casa de Eliseu. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, olha só o reconhecimento. Agora, sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Pastor, mas como assim ele apenas reconhece? De que forma ele reconhece se ele diz que não há outro Deus que não o Deus de Israel? Como assim ele apenas reconhece, ele não se converte? Nós já vamos chegar nesse detalhe. E esse convencimento de que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro faz com que ele peça para Eliseu para levar 2 mulas carregadas com terra de Israel para a sua cidade, para a sua terra na Síria. Ele está convencido que Deus de Israel, o Deus que salvou, que curou ele, que limpou a pele dele, é o Deus verdadeiro. Mas como é que a gente sabe que ele apenas se convenceu e não se converteu? Por quê? Porque um pouquinho mais adiante, no versículo 18, ele diz o seguinte: mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu senhor, o rei da Síria, vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo, olha, eu reconheço que em Israel tem um Deus verdadeiro, mas eu também preciso acompanhar o meu chefe quando ele vai adorar Rimom e me prostro diante de Rimom. Por quê? Porque o rei da Síria, ele precisa do meu apoio para poder adorar a Deus no culto. Naamã, ele se convence de que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, mas ele não se converte ao Deus de Israel. Sabe por quê? Porque ele não rompe com a sua cultura politeísta. Traduzindo em outras palavras, Naamã vem de uma cultura politeísta, ou seja, onde era permitido, onde era tolerado adorar vários deuses. Adorava-se Rimom, adorava-se outro Deus, mais outro Deus, e não se via problema nenhum nisso. Era uma cultura politeísta. E isso destaca também o povo de Israel no seu tempo, porque a cultura de Israel era uma cultura monoteísta, ou seja, tinha apenas um Deus. E esse Deus exigia exclusividade. E aí é que está o fato de que a gente tem certeza de que Naamã apenas se convence e não se converte. A espiritualidade cristã, a espiritualidade que tem a sua base na Bíblia, ela tem uma diferença fundamental da fé que Naamã trazia de casa. Naamã considerava a possibilidade de adorar ao Deus de Israel, mas também adorar Rimom numa boa. Mas a espiritualidade cristã, a espiritualidade bíblica, a espiritualidade de Jesus é uma espiritualidade que tem como base a exclusividade. E a gente vê isso não apenas em Jesus, que diz que o coração humano, onde está o coração humano, ali está o Deus. Não. A gente vê isso já no Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, por exemplo, existe uma palavra que é muito significativa na vida de qualquer israelita, que era significativa e é hoje ainda significativa na vida de qualquer israelita e, por consequência, também significativa na nossa vida, na nossa experiência com Deus, que é a palavra do Shema Israel. O versículo hebraico, ele é mais ou menos assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Traduzindo em português ouve Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. É isso que Deus desejava do seu povo, exclusividade. Por isso, quando Naamã pede desculpas para Eliseu, dizendo, olha, que Deus me perdoe, porque eu preciso acompanhar o rei lá na adoração a Rimom, ele não está convertido, o coração dele não está completamente rendido a Deus, porque se tivesse,
ele teria dito, eu preciso voltar para minha terra e dizer para o rei, rei, eu quero continuar sendo teu chefe, eu quero continuar te servindo, mas adorar a Rimon não vai dar. Adorar a Rimon não vai dar. Por quê? Porque eu descobri, eu aprendi, eu entendi que o único Deus verdadeiro é o Deus que curou a minha vida, que me restaurou a saúde, o Deus que eu experimentei quando eu fui lá para Israel conversar com o profeta, com o homem de Deus, com o Eliseu. Queridos e amados do Senhor, esse detalhe tão importante que a Anne me chamou a atenção no texto de 2 Reis capítulo 5, se você percebeu, o texto não foi projetado aqui, você pode relê-lo depois na sua Bíblia em casa, no seu smartphone, enfim, no seu aplicativo, você pode reler o texto. Esse detalhe, ele é muito importante. Por quê? Porque por toda a Escritura sagrada, a tônica é sempre a mesma. Deus é um Deus que exige exclusividade. Lá pelas tantas, o profeta vai dizer, até quando cocheareis entre dois senhores? Jesus, no Novo Testamento, vai dizer, até quando vocês vão querer servir a dois senhores? Deus deseja exclusividade, e exclusividade no coração, exclusividade da adoração, exclusividade de fé, exige rompimento com velhas práticas. Exige com que a gente entenda que Deus deseja de nós não religiosidade. A religiosidade, ela abre a possibilidade do politeísmo também. Por quê? Porque aí eu vou domingo na igreja, quando nós temos os nossos cultos presenciais, ou eu escuto o pastor no domingo, mas na segunda-feira eu escuto lá uma mensagem de autoajuda, na terça-feira eu escuto uma mensagem de alguém que vem de uma religião oriental e vou pegando as coisas boas de todas elas. Eu não estou dizendo que não existam coisas boas nas outras formas de espiritualidade. Mas tudo que o ser humano precisa de verdade, a gente tem em Jesus. A exclusividade de Jesus. A gente não precisa beber em várias fontes. A gente não precisa buscar várias formas de religiosidade. Às vezes eu vejo algumas postagens em redes sociais de pessoas que cotidianamente nos acompanham, seja no culto presencial, seja no culto online, mas que fazem postagens, por exemplo, falando do seu signo do zodíaco. Queridos, não existe conversão, porque a lua não tem influência sobre mim. A lua tem influência sobre a maré, tem influência sobre o corte de cabelo, pode fazer o teste, funciona, né? Tem influência sobre a plantação, tem influência sobre um monte de coisa. Mas não são os astros que regulam a minha vida, por exemplo. E tantas outras formas de espiritualidade, de confusão espiritual que nós temos ao nosso redor. Queridos, Deus exige de nós exclusividade. E a exclusividade da adoração a Deus expulsa da nossa vida todas as outras formas de religiosidade. E quando isso acontece, de Deus tomar e ganhar o espaço exclusivo na nossa vida, a gente descobre que vida com Deus é vida além da religiosidade. É a vida com Deus que vai além do culto. É a vida com Deus que vai além das portas da igreja. É a vida com Deus que vai além do pastor. É a vida com Deus que vai além de tudo aquilo que a gente acha que é importante, que na pandemia nos foi tirado, por exemplo. A possibilidade de estar com os irmãos, a possibilidade de frequentar o estudo bíblico, o pequeno grupo e assim por diante. A gente descobre que vida com Deus é diferente dessa religiosidade que muitas vezes a gente tem. E a gente tem muito convencido na igreja, mas verdadeiramente convertido são poucos. São poucos os que ouvem a palavra e têm a coragem de vivê-la na segunda-feira. São poucos os que têm a coragem de romper com Rimon.
Naamã precisava de fato ter se convertido, romper com a adoração a Rimon. Isso significaria o quê? Voltar para a Síria e dizer para o rei, olha rei, é o seguinte, eu descobri que um Deus verdadeiro não é esse aí. Tu queres ir adorá-lo? Respeito a tua opinião, mas eu não posso mais, porque eu experimentei um Deus totalmente diferente. Não existe conversão sem rompimento com a idolatria e as velhas práticas. Só que isso não é um problema de Naamã, do tempo de 2 Reis, isso não é um problema dos dias de hoje, isso é um problema que existe sempre no coração humano. E aí, nesse sentido, tem uma palavra do Novo Testamento, de Efésios, capítulo 4, os versículos 22 até o capítulo 5, versículo 1, que eu gostaria de ler nesta manhã. Diz assim: quanto à antiga maneira de vocês viverem, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. O apóstolo Paulo falando para os cristãos de Éfeso que eles precisavam romper. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Eu li até o capítulo 5 de Efésios, o versículo 2. Queridos, o apóstolo Paulo chama os cristãos de Éfeso a romperem com uma religiosidade enganosa. Muitos diziam, eu sou cristão, mas viviam mentindo. Muitos diziam, eu sou cristão a partir de agora, mas roubavam. Muitos se envolviam em brigas, confusões, fofoca, gritaria, calúnia e por aí ia. E o apóstolo Paulo diz, não pode ser assim. Não pode ser assim, porque a partir do momento que a gente conhece o Deus verdadeiro, a gente precisa precisa fazer uma escolha. O que eu quero? Eu quero servir a Ele, e se eu quero servir a Ele, precisa haver exclusividade, ou eu quero religiosidade, confusão, miscelânea, mistura, bagunça? Queridos, a conversão nada mais é do que o rompimento com uma vida sem Deus. A conversão nada mais é do que o rompimento com uma vida sem Deus, com uma vida onde não estejam presentes os princípios de Deus. Eu falei aqui, há 2 ou 3 pregações atrás, que seguir a Deus, viver o discipulado de Jesus, é viver em obediência. É viver a nova vida que Jesus propõe. E isso é uma escolha. Por isso, quando a gente escolhe viver com Deus, a gente precisa entender que Deus deseja exclusividade no nosso coração. Não existe coração dividido, não existe meia conversão, não existe ou eu sou ou eu não sou.
Ou eu pertenço a Jesus ou eu não pertenço a Jesus. E diante disso, é preocupante quando a gente vê em pessoas que estão em cima do muro. Elas nem pertencem a Deus, mas também não vivem uma vida assim tão distante de Deus. Mas elas fazem a própria religiosidade, a sua própria experiência espiritual. Queridos, não é assim. Naamã achava que poderia adorar a Deus de Israel e por isso levou sacos de terra junto de Israel. Mas na verdade Deus não queria que ele levasse sacos de terra, ele não queria que levasse presentes para dar para Eliseu, ele não queria nada disso. Ele queria apenas o coração de Naamã, que Naamã entregasse a sua vida ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro, ao único Deus, ao Deus que nos ama e que tem um verdadeiro ciúme de nós, ciúme no bom sentido da expressão. Deus fica muito triste quando nós buscamos outras formas de religiosidade, outras formas de idolatria, outros deuses. Deus quer o nosso coração exclusivo para Ele. E aí vem o grande detalhe. Se a gente olha para a Sagrada Escritura, nós vemos que essa escolha pela exclusividade de Deus em nossa vida, ela tem consequências. Que consequências são essas? Para sermos bem objetivos, a palavra de Jesus dita àquele homem crucificado com ele. Lucas 23, está lá a história, tu pode conferir. Ao lado de Jesus, um à direita, outro à esquerda, foram crucificados dois homens, dois assassinos, dois malfeitores, duas pessoas que tinham cometido um crime horrível, porque a pena capital era aplicada aos piores criminosos no tempo de Jesus. E esses homens, um escarnecia de Jesus, dizendo, tu não é filho de Deus? Desce daí, homem, te salva, e salva a nós também. E o outro diz, cara, fica quieto. Gente, não é dessa forma que está escrito na Bíblia, tu pode conferir lá. Eu estou apenas traduzindo no meu jeito de imaginar essa cena. Cara, fica quieto. A gente está pagando pelo que fez. Esse cara não fez nada. Ele é o Filho de Deus. Fica quieto. E ele olha para Jesus e diz assim, Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Senhor, quando vieres no teu reino. Com isso ele está dizendo o quê? Senhor, eu sei que tu não tem pecado, eu sei que tu é o Filho de Deus, eu sei que eu sou um desgraçado, eu não mereço a salvação, eu não mereço nada disso, eu sou um miserável, como dizia Martinho Lutero, um saco de vermes. A expressão em alemão é um pouco mais feia, eu não vou dizer porque para quem entende alemão vai ficar estarrecido com o que Lutero disse, né? Nós somos um lixo, e ele está dizendo com isso, Jesus, eu sou um lixo, mas lembra-te de mim. Ele está reconhecendo que não existe salvação em nenhum outro, a não ser em Jesus Cristo de Nazaré. E o que Jesus diz para ele? Ainda hoje, tu vais estar comigo no paraíso. Naquele momento, no limiar da vida, quando ele está caminhando para a morte, esse homem reconhece que Deus queria desde sempre a exclusividade do coração dele. E o que ele recebe? A vida eterna. A consequência de quem escolhe Deus como seu único verdadeiro Deus e se guia pelas orientações desse Deus, que não fica ora andando com Deus, ora longe de Deus e nesse movimento, mas que segue firme, segurando na mão de Jesus, buscando a vontade de Deus, orientando-se pelos princípios de Deus, servindo a Deus, adorando a Deus e sabendo que a vida com Deus, ela vai muito além da igreja, ela vai muito além da comunidade, ela vai muito além do grupo que eu pertenço. A vida com Deus é compromisso diário, de segunda a segunda, lá no meu trabalho, na minha escola, no meu clube, onde eu estiver, na rede social, onde eu estiver. É vida com Jesus, é princípio de Jesus, é obediência, é temor. Se eu entendo isso, a consequência disso está lá em Apocalipse 21. Jesus já falou sobre a consequência de quem escolhe viver com Jesus. Mas lá em Apocalipse 21, nós lemos de uma maneira maravilhosamente bela, poética, nós lemos que ao vencedor
está reservado à Nova Jerusalém. E quando se fala em Nova Jerusalém, não está se falando de uma cidade de Jerusalém moderna, como a que temos hoje. Está se falando do céu, está se falando da eternidade. E por isso, a escolha que Naamã não fez é a escolha pela eternidade. Ele escolheu, no meio de um monte de deuses, um Deus. Mas ele não fez a escolha pela eternidade. Queridos, e eu temo que também nos dias de hoje, muitas pessoas que estão conosco nas igrejas, que frequentam igrejas, que ouvem pastores A, B, C, que se encantam com a eloquência de determinados pregadores, que se admiram com o conhecimento de determinados pregadores, que essas pessoas não conhecem o Deus que está sendo pregado, o Jesus amoroso que morreu na cruz, e por isso vão para o inferno. Porque a Bíblia também é clara em dizer que, assim como existe o céu, existe o lago de fogo e enxofre, que é uma forma figurada de falar do inferno. Pessoas que, por apenas admirarem os grandes feitos de Deus, assim como foi com Naamã, vão deixar de ir para o céu, porque não tem vida com Deus. Ou se tem um discurso, é um discurso vazio, porque a vida não reflete isso. Queridos, a vida com Deus, a escolha, a exclusividade de adoração a Deus, a escolha que Naamã não fez, mas a escolha que Eliseu fez. Muito antes de conhecer Naamã, Eliseu escolheu a adoração exclusiva a Deus. Essa adoração é vivida no dia a dia. Essa exclusividade é vivida no dia a dia. E a consequência é a eternidade. É a vida eterna com Jesus. É viver para todo sempre na presença do Deus Todo-Poderoso, Criador, Pai, Filho e Espírito Santo. Meu querido, eu quero encerrar esse momento de pregação, esse momento de reflexão, te perguntando: tu é um convertido ou tu é um convencido? Está cheio de Naamãs por aí. Está cheio de Naamãs. Mas não precisa continuar sendo assim. Não precisa continuar sendo um convencido. Tu pode ser um convertido. Tu pode ser alguém que verdadeiramente entendeu, descobriu que longe de Deus a gente está mal, muito mal. Que longe de Deus a gente está perdido. Jesus te convida nessa manhã de Dia dos Pais a entender, a reconhecer, a perceber e a tê-lo como Pai. Pensa nisso. Pensa nisso. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Amém. Nós queremos agora ouvir mais uma canção e depois, então, queremos encerrar o culto. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Deus manda que levemos louva a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração.
te convido a uma palavra de oração. Senhor Deus, nós queremos te louvar, te bendizer e te adorar, porque ao longo desta série, Escolhas que Fazem Diferença, Tu nos chamou a atenção para várias escolhas que a gente precisa fazer ao longo da vida. E essas escolhas fazem toda a diferença. Também hoje, Senhor, nesta manhã, Tu falou ao nosso coração e nos questionou quanto à escolha pela eternidade. Tem muita gente que nem sabe que está perdido, porque acha que sendo religioso é suficiente. Esse foi o engano de Naamã, esse foi o erro de Naamã. A religiosidade de Naamã não é suficiente. Senhor, nós precisamos de fato sermos convertidos a Ti, ou seja, Te termos como Deus exclusivo das nossas vidas. Viver em exclusiva obediência a Ti, viver em exclusiva adoração a Ti, viver em exclusiva caminhada contigo. Senhor, ajuda-nos a vivermos assim. Longe de Ti nós estamos perdidos e nós não vamos para o céu. Nós não vamos para o céu longe de Ti, Senhor. Senhor, que nós tenhamos o desejo humilde de clamar pelo céu, de clamar pela vida eterna, buscando, Senhor, estar na Tua presença. Pai querido, fica conosco, abençoa-nos, guarda-nos, cuida-nos, Senhor. Eu oro também por cada pai, que possa, Senhor, cada pai descobrir que nós só seremos bons pais se nós estivermos vivendo sob a Tua palavra, vivendo sob o Teu pastoreio, vivendo sob o Teu cuidado, Senhor. Deus, nós Te louvamos porque Tu deu ao ser humano, ao homem, a possibilidade de, junto com sua esposa, gerar um filho. Senhor, que dádiva, que milagre, que bênção, que coisa extraordinária. Agora nós precisamos também, Senhor, da Tua orientação, para no meio desse mundo confuso, ajudar nossos filhos a descobrirem que Tu és o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por Ti. Senhor, que nós sejamos pais que dão exemplo para seus filhos, exemplos positivos. E, Senhor, as crianças que eventualmente têm na sua mãe, sua mãe e também o seu pai, capacita essas mulheres a serem essas duas funções tão importantes. Capacita-nos, ajuda-nos, Senhor. No meio de um mundo tão confuso, nós precisamos da Tua orientação. Senhor, nós entregamos em Tuas mãos também toda essa situação caótica que o nosso Estado, de maneira especial o nosso Estado aqui no sul do Brasil tem vivido em termos de pandemia. Senhor, ajuda-nos a crer que Tu és Senhor, mesmo quando os dados são assustadores. E, Senhor, nós Te pedimos que nós tenhamos uma melhora nessa situação. Também cientistas, médicos, pessoas dedicadas à ciência possam achar uma vacina, a cura do coronavírus, a cura da Covid. Senhor, ajuda-nos a termos também a paciência para esperar esse tempo passar e não nos deixe esmorrecer na fé e na certeza, Senhor, de que Tu és Deus. Nós oramos, entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas. E pedimos, Senhor, isso em nome de Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Assim te abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um forte abraço, Deus abençoe e guarde tua vida. Lembra, se puder, fica em casa e se tiver que sair, mantenha a distância, usa a máscara, enfim, faça a tua parte. E nós vamos ver também que logo, logo tudo isso vai ter passado. Deus abençoe e guarde tua vida e até domingo que vem. Tchau, tchau.